Pessoal, então hoje nós vamos apresentar e dar início, né, ao nosso curso de placas resinadas, né, que são aquelas placas com aquela resina blindada, né, Brastemp Cons. Então, pessoal, o que nós vamos utilizar nesse curso, né, para a gente estar desvendando o mistério dessas plaquinhas, desses alarmes que acontecem dia a dia no nosso campo, né. Quando a gente está em campo, a gente se debate, se moe, se faz várias maracutaias, né, na máquina, limpa chicote, troca interface, até que a gente chega à placa de potência, que é o grande defeito dessas máquinas, né? Como que a gente repara essas placas de potência? Então, pessoal, aqui eu já tenho uma placa de potência, já que eu removi toda a resina, tá? Todinha a resina para estudar ela, para estar passando o curso para vocês. Eu já posso revelar para vocês um grande segredo dessas placas, que é devidamente só uma área dela que dá o defeito. Então, pessoal, esse defeito é o que ocasiona esse tipo de alarme, tanto como aquele alarme de pressostato eletrônico, né, que é o pressostato linear. Também vamos abordar no curso. Também vamos aprender a como medir a onda quadrada dele, a frequência, como testar ele na banca realmente se ele está perfeito, né, em perfeitas condições. Também vamos aprender a medir e analisar a comunicação da placa de potência com a placa de interface. Vamos abordar isso no curso. E eu vou ensinar para vocês, passo a passo dessas placas resinadas, como remover a resina, como tirar o plástico aqui embaixo, aqui, cada circuito, qual tipo de defeito, para que serve aquele tipo de circuito, passo a passo, pessoal. Também eu mapeei toda a placa, principalmente nos circuitos que dão mais defeito. Eu fiz um PDF. Por exemplo, se você for remover a resina aqui, lá quando tiver começar a aprender a remover a resina, e remover um desses componentes aqui junto na resina, você pode ir lá e baixar o arquivo que vai estar dizendo exatamente qual componente que vai naquela área que você removeu. Isso é muito importante, pessoal. Então, o que a gente vamos usar nesse curso? Um osciloscópio, não precisa ser esse azul, desde que seja portátil, desde que seja aquele amarelo ou este, tá, pessoal? É necessário usar o osciloscópio nessas placas, senão você não consegue fazer o diagnóstico correto. Ok, pessoal? Um sugador de solda, importante, né? Tem aquelas malhas que você passa na solda para remover a solda. Não vamos usar bastão de solda, isso é pecado, vamos dizer, usar na eletrônica, né? Danifica a placa. Vamos usar dois tipos de pinças, tá? Essa pinça curvada e essa pinça reta. Essa pinça reta eu uso também para remover a resina. Uma ferramenta que eu fiz com uma mola, tá? Uma ponta arredondada aqui, ó, não tem ponta para não cortar trilha, tá? Serve para cavocar aquelas resinas mais duras. Uma escova de dente, não precisa ser tanta danificada, que essa aqui eu já usei bastante, uma escova de dente para poder estar fazendo a limpeza da placa. Aqui dentro tem thinner, tá, pessoal? Eu utilizo o thinner para estar removendo a sujeira e os poros danificados, né, da remoção da resina, para fazer a limpeza, thinner. E vamos usar também uma estação de solda, tá, pessoal? Onde nós temos a regulagem de ar e a regulagem da temperatura. Eu vou ensinar passo a passo quais temperaturas que deve ser usado para estar removendo a resina, sem remover algum componente. Tem as temperaturas exatas, tá, pessoal? Um aparelho de solda, né, para estar soldando com regulagem de temperatura, importante também. Um multímetro de ótima qualidade, tá? Não precisa ser exatamente esse meu, mas desde que você tenha um multímetro bom para trabalhar nessas placas resinadas.
E é isso aí, pessoal. Importante também você ter um estanho de ótima qualidade para estar fazendo a solda. No curso vai ter um site lá dentro para quem quiser comprar esse testador aqui também, tá, pessoal? Não tem tempo de fazer o testador, vai lá e compra no nosso site, vai estar lá disponível. Então, eu vou ensinar a montar esse testador dentro do curso, ok, pessoal? Se acaso você não tiver tempo, como eu falei, vai lá e compra na plataforma. Tem um site lá dentro do curso ensinando, né, a comprar, né, exatamente aquele testador ali das placas resinadas. Então, vamos ao que interessa. Eu vou dar já uma aula básica para vocês. Essa aula é uma aula de uma engenharia reversa básica das placas resinadas, né, que são aquelas blindadas. Já posso adiantar para vocês um segredo que eu já vou revelar para vocês, que as placas blindadas já estão vindo com um silicone, tipo uma borracha semelhante àquelas placas da Electrolux. É bem fácil de remover, já não tem mais aquela resina dura, né, difícil de remover, está bem fácil de remover. Então as plaquinhas novas aí estão facilitando para nós técnicos consertar ela. Vamos lá, hoje a gente vamos estudar então, dentro do nosso circuito fonte, nós vamos estudar a fonte aqui, principalmente, tá? Essa engenharia reversa dessa fonte, basicamente, não necessariamente seja essa fonte, mas também serve para ela, tá, pessoal? Então vamos estudar a fonte aqui das placas blindadas, né? E hoje a gente vamos estudar um simples componente muito importante nessas plaquinhas aqui, que é o nosso LNK 306 DG, pessoal. DG. Não é o nosso LNK, aquele das Electrolux, LNK 306, tá, pessoal? PN é totalmente diferente, tá? O PN para o 2G. Nós vamos estudar hoje é o LNK, tá? 306 DG. Totalmente diferente, muda a simbologia final. Esse aqui é um LNK SMT e esse aqui é um LNK Type 7, né? Ou Type 8, né? Tem uns que a gente fala Type 8, só corta uma perninha e fica Tipo 7. Então, como que funciona o circuito aqui do nosso LNK 306DG? Onde a gente tem normalmente um PTC, um fusível ou uma resistência, por exemplo, de 100R, né? Normalmente essas placas utilizam essa resistência de 100R no início. Que serve também como um PTC. Se acaso vinham dar algum curto no circuito de PWM, que é o nosso LNK 306DG, essa resistência de início ou fusível, ele vem abrir, tá? Por que que ele abre? Porque o curto que ocasiona aqui eleva a corrente, rompendo ou abrindo nossa resistência ou fusível ou o nosso PTC. O PTC ele aquece a uma temperatura elevada, vai aquecendo, aumentando a sua resistência, cortando exatamente aqui a alimentação para a placa, evitando danificar mais componentes. Entenderam até aí, pessoal? Então, como a gente já conhece todos os circuitos, até mesmo da Electrolux lá, com as plaquinhas da Electrolux, a gente sabe que tem aqueles capacitores, né, capacitores de alta, que normalmente são de 4,7, né, UF, por 450 volts. Normalmente são esses capacitores de entrada que utiliza em todos os tipos de LNK. Então, pessoal,
Entrando a nossa alimentação, ele vai passar por um diodo retificador, tanto no sentido de entrada como no sentido de saída. A nossa alimentação AC1, AC2, que não deixa de ser a nossa tensão alternada, passa para os retificadores, dá aquela filtrada, né? Passando a tensão contínua. Logo em seguida, ele vai passar por a nossa bobina L2. Essa bobina ajuda a amortecer e também ajuda o nosso circuito de feedback. Então, no LNK306DG a gente tem o nosso dreno, feedback, BP e o saucer, né? O que é o BP? O BP é a nossa entrada de 350 volts DC ou 310, que passa pela essa retificação e a filtragem dos nossos capacitores e é entregue exatamente aqui, ó, no BP, tá, pessoal? Entrada de tensão com DC, ok? Que é uma tensão contínua. O nosso feedback, em quase todas as placas, o feedback ele sai uma tensão de 1,65 volts. Essa tensão não pode variar, pessoal. Ela pode chegar até 68 volts aqui, de 1,68 volts o feedback. O que é o feedback? Nada mais é que sai essa tensão e também uma onda quadrada. E o nosso microprocessador, que é um processador, vai identificar esse feedback, entendendo que o nosso circuito fonte está em perfeito estado, através dessa tensão. Ok, pessoal? Já no D, tá, pessoal? É a nossa saída de 5,8 volts e 4,8 volts, que ajuda a alimentar a nossa interface lá. Só que essa tensão não vai diretamente à interface, ele passa por alguns filtros, tá? Que fica localizado na parte de trás da interface, que também lá nós temos um micro oscilador que faz a oscilação de comunicação dos dois, do microcontrolador com o processador. O processador fica na placa fonte, tá, pessoal? Placa de potência. Já o microcontrolador fica na interface. Tanto as interfaces grandes como as interface pequena, tá, pessoal? O microcontrolador fica lá, fazendo essa comunicação. Eu vou ensinar passo a passo como a gente identificar essa comunicação com o osciloscópio, para ver se a placa de interface está conversando com a placa de potência, porque muitas vezes não está conversando, elas não se comunicam, e daí a placa de interface entra em alarme. Mas a grande maioria e a grande sacada dessas placas é um defeito que dá aqui dentro da placa de potência, que no curso eu vou revelar para vocês. É tão rápido e tão fácil de reparar esse tipo de defeito que ocasiona, dá erro de pressostato eletrônico, dá erro de falta de comunicação e assim vários outros erros, né? Tem um erro que dá que pisca 3 LED na interface, dizendo, se a gente pesquisar no manual vai dizer que não tem erro nenhum na placa, mas tem, é um erro dentro da placa de potência, é uma correção de feedback que a gente tem que fazer. Esse feedback aqui, ó, ele acaba passando a informação errada para o microprocessador, elevando a sua corrente, tá, do nosso BP e do nosso dreno, tá, pessoal? Muitas vezes aqui, ó, nesse D, que é a nossa saída de 5,8 volts, acaba caindo essa tensão, porque o feedback está errado. Nós temos que corrigir esse feedback.
no curso eu vou estar ensinando aonde está essa correção, como reparar, como chegar até lá, onde você tem que marcar na placa para cavocar e chegar exatamente no componente. Quais os cuidados que você deve ter para não arrancar nenhum outro componente próximo a ele. Tudo isso eu vou estar explicando para vocês. Então, passando pelo nosso LNK, para a gente estar medindo essa tensão de 350 volts no BP, nós precisamos pegar a referência aqui, ó, no Saucer, que nada mais é do que o nosso GND. Então, logo após o circuito dele, nós vamos ter um outro diodo, tá? Inversamente polarizado, que vai fazer essa filtragem, tá? Do nosso AC2, que também passa pelo diodo de retificação, sendo que a tensão acaba entrando num sentido e não deixa voltar no outro. Aqui nós temos um capacitor de cerâmico. Esse capacitor de cerâmico, na hora que você for remover aquela resina, acontece muitas vezes de você acabar removendo ele. Eu vou estar passando a referência para vocês no curso. Então, no curso lá, eu fiz um esquema exatamente de alguns componentes que a gente acaba removendo, tá, pessoal? E eu mapeei eles e botei explodido esses componentes num PDF, para quando você remover, vai lá, baixa um PDF, esses arquivos, e vê qual componente você removeu. Também eu botei a referência dos nossos triacles, tá? De válvula 1, válvula 2, né? Válvula de amaciante e válvula de entrada, de enxerga. Também eu botei a referência do nosso triacle de bomba e os nossos triacles de motor horário e anti-horário. Tem a referência deles lá também. No curso nós vamos aprender a trocar o triacle do motor, sentido de um motor horário, né? Ele está em curto lá. Nós vamos aprender a trocar ele. Nós aprendendo a trocar esse triacle, nós já sabemos como trocar os outros, porque a finalidade, o conceito de troca de um triacle é a mesma para todos. Então, pessoal, esse tipo de onda que a gente mede, que é uma onda quadrada, que é o nosso feedback, a gente trabalha com um osciloscópio para estar medindo isso aqui, tá, pessoal? Por isso que é importante vocês tenham o osciloscópio. Quase todo o circuito nós vamos usar o osciloscópio para estar medindo ele. Essa tensão aqui de 350 volts ou 310, nós vamos usar o multímetro, tá? Pode ser qualquer multímetro, não precisa ser um multímetro top. Mas se você tiver um multímetro bom, a gente usa ele. Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês, tá? O curso vai ser abordado conserto dessas placas blindadas. O curso vai ter PDFs para vocês baixar dos componentes. O curso vai ser 2 professores. Vai ser eu, Cleiton da Officetec, e o nosso professor Adriano, tá? Professor aí que se tornou um destaque. Ele também já faz reparo nessas plaquinhas. Eu convidei ele para fazer uma parceria nesse curso. Então, dentro desse curso, pessoal, vai ter vídeos que já tem no YouTube. Por quê? Porque tem gente que não viu esses vídeos ainda. É importante que veja como que a gente cresceu, como que a gente chegou, aonde a gente chegou dentro desse curso. A gente vai fazer análise com osciloscópio bacana, pessoal, bacana mesmo. Eu vou estar explicando para vocês alguns defeitos que dá na máquina, tanto na Consul como na Brastemp, que a gente pode solucionar no dia a dia em campo. Então, pessoal, eu finalizo até aqui. Deixo vocês com essa grande videoaula e até a próxima videoaula.